Bom dia, pessoal, tudo bem? 7h04 da manhã. Sempre bom estar aqui na companhia de vocês. Já agradecendo os colegas aí que estão entrando quase que automaticamente. Muito obrigado. Bom dia, Rita. Bom dia a todos vocês. Hoje, então, nós vamos falar sobre os enunciados 17. Se tiver faltando algum enunciado aí, vocês comentem com a gente pode alterar. E depois, na sequência, nós vamos falar a respeito das inovações da Lei 14.382. Então, nós vamos manter as nossas lives às quartas-feiras comigo e vamos falar sobre as inovações, as tantas inovações que a Lei 14.382 ela trouxe para a gente. Ok, pessoal? Maravilha! Sem mais delongas, pegar minha aguinha aqui, porque falar com vocês é um prazer, mas a boca fica sempre seca. E o que o enunciado de número 17, esse enunciado, eu classifiquei ele como enunciado que fala da retificação de área. O que é a retificação de área, pessoal? Antes da gente entrar no enunciado propriamente dito. A retificação diária, ela é um dos procedimentos que nós temos no cartório que visam a corrigir a especialidade objetiva do imóvel. O que é isso? O que é especialidade? A especialidade é um princípio registral muito incidente no registro de imóveis, em que ela vai dizer que a descrição do imóvel que consta na matrícula, essa descrição tem que bater perfeitamente com aquilo que existe na realidade. Então, se é um lote, se não tem construção, na matrícula deve constar que é um lote. E se ali foi feita uma construção, o que a gente precisa fazer? Uma verbação de construção, ok. E se demoliu essa construção? Uma verbação de demolição? Então, na matrícula vai estar lá, lote, a matrícula foi aberta como lote. Vamos imaginar um lote aí oriundo de um loteamento, tá? Maravilha. Você foi lá, comprou esse lote. Então, o lote que estava lá no nome da loteadora, você tem lá um contrato de compra e venda, uma escritura pública passando para o seu nome. Ok? Ok. Você construiu. Então, você vai lá e coloca, olha, foi feita uma verbação, foi feita uma construção neste lote de uma casa de 500 metros quadrados, apresenta a BITS, apresenta a CND, beleza. Eu falei uma construção muito grande, talvez não fosse o caso na realidade, mas vamos imaginar, você fez uma construção lá de 100 metros quadrados, 50 metros quadrados, e você recebeu uma proposta para fazer um prédio ali naquele imóvel. Juntar com o imóvel do lado, fazer um prédio, e ao invés de ficar com aquela casa, você teria um apartamento. É possível que você faça a demolição dessa casa? Perfeitamente possível. Também vai precisar averbar essa demolição. Então, dessa matrícula, a matrícula foi aberta em nome da loteadora, foi feito um registro de compra e venda para o seu nome, foi feita uma averbação de construção, será feita uma averbação de demolição. Então, todos esses, exceto a escritura de compra e venda, né, que eu coloquei aqui, mas a averbação de construção, a averbação de demolição, são instrumentos que permitem que a gente acerte a especialidade objetiva daquele imóvel. A retificação diária também é um deles, tá? A gente também tem a especialidade subjetiva. O que é a especialidade subjetiva? Os titulares de direitos reais que constam na matrícula, eles devem estar perfeitamente indicados. Então, e isso eu tenho matrículas aqui no cartório, tá? Que são assim, proprietário João da Silva ou João Silva, desse jeito mesmo, tá, gente? João da Silva ou João Silva, brasileiro, casado. Como que eu sei quem é esse João da Silva ou João Silva? Eu não tenho elementos ali para identificar adequadamente essa pessoa.
Então, nós vamos precisar adequar a especialidade, subjetiva dessa matrícula. Então, quando vier um título, por exemplo, João faleceu, aí nós vamos exigir toda a qualificação dele, RG, CPF, nacionalidade, domicílio, RG, CPF, o nome completo, sem qualquer tipo de pelo amor de Deus. Não, é João da Silva, ok? Beleza. A gente vai identificá-lo perfeitamente. João da Silva é um nome comum, mas aí com o RG, com o CPF, eventualmente com a filiação, a gente consegue identificar aquela pessoa. Então, o princípio da especialidade, ou o princípio da identidade, como dizem alguns, né, o desembargador Ricardo Dipp, ele fala que não é uma questão de espécie, mas sim de identidade, ok? Ele serve para que nós tenhamos a perfeita descrição do imóvel, objetiva, e das pessoas, subjetiva. Filiação, o Pires, que acontece? Às vezes, se eu não tenho o número do RG, a filiação ela pode ser usada em substituição ao RG, e você tem alguns locais que exigem filiação, RG e filiação. Você tem um provimento CNJ que fala isso, tá? O importante é a gente conseguir identificar perfeitamente aquela pessoa, tá? Principalmente no caso como esse, fala João Silva, João da Silva, é um nome extremamente comum, existem vários aqui em Senado Firmino. Então, é importante que a gente consiga, até pela leitura da matrícula e pela leitura da origem, às vezes das origens da matrícula, identificar quem é aquele João, tá? Isso, às vezes, a gente tem que fazer um trabalho quase que de detetive para tentar encontrar, mas para tentar ter certeza de quem é aquela pessoa, tá? Então, tenho diversas matrículas aqui, que quando a gente vai olhar a descrição do proprietário, do titular de algum direito real, é realmente bastante precária essa descrição, tá? Mas voltando aqui para a especialidade objetiva, especificamente para a retificação diária. Então imagina que a nossa amiga Rosemary aqui, resolveu investir em terrenos rurais aqui na região de Senador Firmino. Maravilha. Ela foi lá e comprou uma fazenda aqui em Senador de 30 hectares, né? Aqui as propriedades não são grandes mesmo, a gente tem a grande maioria das propriedades, ela é razoavelmente pequena. Então tá lá na matrícula falando 30 hectares, consta uma descrição bem simples, até que nem atende os requisitos, porque hoje todo imóvel rural, isso é uma coisa importante, já que a gente vai falar de retificação diária, é importante a gente falar isso. Todo imóvel rural deve ter a sua descrição com base em coordenadas georreferenciadas. Todo imóvel rural, estou repetindo para que não fique dúvida, todo e qualquer imóvel rural deve ter a sua descrição com base em as coordenadas geográficas. Então, inicia no ponto 1, coordenada norte tal, leste tal, vai para o ponto 2, coordenada norte tal, leste tal, vai para o ponto 3, 4, 5, 10, 20, 100, volta para o ponto 1. E aí você fecha o polígono. Maravilha. E aí você deve estar pensando, mas não, professor, você está errado. Só acima de 100 hectares. Bom, acima de 100 hectares, o que você exige é a certificação do INCRA. Não é o georreferenciamento. Porque quando a gente fala georreferenciamento, automaticamente as pessoas já pensam no georreferenciamento com a certificação do INCRA. Georreferenciamento, o que é? Geoterra, referenciamento, referência. É você referenciar aquele imóvel com base na terra. E, normalmente, você vai fazer isso pelas coordenadas. Existem algumas formas de se fazer.
tá? Então, repetindo, todo e qualquer imóvel rural deve obrigatoriamente ter a sua descrição com essas coordenadas. Os imóveis hoje acima de 100 hectares devem ter essas coordenadas georreferenciadas, certificadas pelo INCRA. O que o INCRA vai fazer? O engenheiro, ou a pessoa que fizer a medição do seu terreno, ela vai mandar para o INCRA uma tabela com todas aquelas coordenadas, incluindo a altitude de cada ponto. E o INCRA vai analisar lá na base de dados que ele já tem, se aquele polígono que você está enviando para ele, para o INCRA, se ele se sobrepõe a qualquer outro polígono já cadastrado no INCRA. É isso que o INCRA faz. Isso é feito eletronicamente, né? Não passa pela análise de um funcionário do INCRA. Isso é feito eletronicamente. São coordenadas georreferenciadas, eles jogam isso no programa deles, né? O próprio sistema deles, o servidor, lê aquilo ali, joga no programa, verifica, não sobrepõe com ninguém, maravilha, eles certificam esse perímetro. Sobrepôs, aí eles não vão certificar. Então temos aqui a diferença entre georreferenciamento e georreferenciamento com a certificação do INCRA. Ok, pessoal? Então vamos agora para... e aí estava falando, a Rose comprou a fazenda, estava lá na matrícula 30 hectares, tinha uma descrição precária, mas quando ela foi, aí ela chamou o engenheiro para medir lá e deu 31 hectares. Está falando números redondos aqui só para facilitar, tá, pessoal? Quando ela foi ver, deu 31 hectares, deu 35 hectares, deu 27 hectares. Então, né, aumentando para cima e diminuindo também. O que precisa ser feito? Né? O que precisa ser feito é exatamente a retificação de área, ok? Pergunta aqui do Pires, da Pires, né? Eu não consigo ver direito aqui sua foto. O cartório de registro de imóveis exige essa certificação para o registro. Hoje, acima de 100 hectares, nós somos obrigados a exigir o georreferenciamento e a certificação do INCRA. A partir de novembro, tá? A partir de novembro deste ano, as propriedades a partir de 25 hectares deverão estar georreferenciadas com a certificação do INCRA. E, a partir de novembro de 2025, toda e qualquer propriedade rural, ela deverá estar georreferenciada e certificada pelo INCRA, tá? Então, Pires, a gente é obrigado a exigir isso. E veja, na legislação que fala sobre a certificação do INCRA, o próprio cartório de notas, ele deve exigir que seja feita a inserção das medidas perimetrais, seja feita a averbação da certificação daquele perímetro no INCRA, antes mesmo de fazer a escritura pública. Até porque, também por determinação legal, quando você faz a certificação, leva para o cartório de registro de imóveis e o cartório averba essa certificação, é obrigatória a abertura de uma nova matrícula. Eu tenho que encerrar a matrícula anterior e abrir uma nova. Então, até para que a escritura pública ela mencione especificamente a matrícula que vai ser transacionada ali, é necessário que o próprio Notas exija que a pessoa venha até o RI, averbe a certificação daquele perímetro ali pelo INCRA, o cartório de registro de imóvel vai averbar, vai encerrar aquela matrícula, vai abrir uma matrícula nova. E aí, com base nas certidões dessa matrícula, a pessoa volta lá no Notas para fazer a escritura, tá? Desculpa, tá? Rigel, né? Perdão, tá? Eu chamar de Pires, que aí eu não tenho, acho que eu não consigo errar o seu nome, perdão, tá? Então é basicamente isso. Quando a área do imóvel ela não corresponde
a área do imóvel lá, né, no mundo fático, no mundo fático não corresponde à área que está na matrícula, é necessário que a gente faça a retificação de área. Pessoal, estou vendo algumas perguntas aqui, mas eu vou pedir para vocês aguardarem um pouco, que agora especificamente nós vamos entrar lá no enunciado de número 17 para a nossa amiga Hegel, que é uma estrela de Órion, como eu estou vendo aqui. E o que o enunciado vai nos dizer? Enunciado de número 17. O disposto no parágrafo 13 do artigo 213 da Lei 6.015 aplica-se aos casos em que o georreferenciamento ou a retificação de área sejam realizados após a escritura pública e antes do registro, ainda que a atualização da descrição do imóvel de origem, resulte em unificação ou abertura de novas matrículas. Então, vamos imaginar aqui o seguinte: a Elizabeth comprou aquela fazenda de 30 hectares aqui em Senador Firmino. Só que ela não é uma pessoa precavida. Ela fez a escritura pública, mas não registrou. Tá? E lembre, a fazenda dela tem 30 hectares. A fazenda dela vai ter sempre mais de 25 aqui no meu exemplo, tá, pessoal? Vocês já vão entender o porquê do 25. Maravilha. Ela não registra lá, deixa pra lá, é caro, tá, papapá. E aí ela começa a assistir nossas aulas, ela assiste a mentoria, e ela começa a perceber que é necessário, que vai dar segurança para ela. Aí no ano que vem, 2024, a Elizabeth aparece aqui no cartório, me dá a honra de recebê-la aqui no cartório. Como eu tive recentemente 2 alunos vieram aqui me visitar, fiquei muito feliz, para registrar essa escritura. E aí vocês lembram que eu falei para vocês, né? A partir de novembro deste ano, imóveis acima de 25 hectares deverão obrigatoriamente estar georreferenciados com a certificação do INCRA. Eu posso, o que o enunciado está falando aqui, nós já vamos ler o parágrafo 13 do artigo 213, é o seguinte: eu posso usar essa escritura, a escritura está falando matrícula 1000, e quando eu averbar o georreferenciamento, esse georreferenciamento vai gerar uma matrícula nova, matrícula 11.000. Eu posso registrar essa escritura na matrícula 11.000, sendo que a matrícula está se referindo, sendo que a escritura está se referindo à matrícula de número 1000, é exatamente o que esse enunciado vem nos permitir. Então vamos dar uma olhada aqui, lá no artigo, deixa eu pegar, acho que eu apaguei aqui, vamos pegar o artigo 213 da Lei de Registros Públicos, parágrafo 13. Então, o artigo 213 é um artigo que fala sobre a retificação de registro ou averbação. E lá no parágrafo 13, ele vai nos falar o seguinte: se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel, 2 pontos. 1. O título anterior à retificação poderá ser levado a registro, desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. E 2. A prenotação do título anterior à retificação será prorrogada durante a análise da retificação do registro. O que nos importa mais aqui é o inciso 1. O título anterior à retificação, ou seja, essa escritura pública que a Elizabeth fez com a matrícula de número 1000, ela poderá ser levada a registro, desde que requerido pelo adquirente, pela Elizabeth, promovendo-se o registro com base na nova descrição.
Então, foi necessário fazer uma retificação diária. Vamos imaginar que não vai nem precisar do georreferenciamento, não vai precisar fazer uma abertura de uma nova matrícula, tá? Vai só precisar fazer aquela retificação diária que ela colocou ali. Maravilha. Eu vou registrar a compra e venda concomitantemente com a retificação diária. E aí, ela comprou 30 hectares e com a retificação diária a área dela foi para 33, ou a área dela foi para 27. Estou colocando aqui 10% para mais, 10% para menos, aleatoriamente, tá, pessoal? O que o enunciado e o parágrafo 13 do artigo 213 estão nos dizendo é que não tem problema nenhum você fazer isso. Ele coloca uma condição. Essa condição qual é? Que não haja dúvida quanto à identificação do imóvel, não haja dúvida quanto, deixa eu só ver aqui exatamente o termo, identificação do imóvel. E por que, gente, essa dúvida? Porque a retificação diária é um procedimento extremamente, como é que eu posso falar? É muito fácil a pessoa usar a retificação diária, uma pessoa de má fé, usar a retificação diária para embutir nessa retificação diária compras e vendas de terrenos contíguos, para embutir nessa retificação diária um terreno que às vezes até é dele mesmo, eu já tive esse caso aqui, só que está difícil de regularizar lá na outra matrícula, e aí ele tenta trazer para essa matrícula para ver se regulariza pela retificação diária. Então é por isso que a gente sempre toma muito cuidado com as retificações diárias, principalmente quando existe um aumento significativo de área. Aqui na região do Senador Firmino é comum nós termos aumentos significativos de área. Eu já conversei com os engenheiros, os profissionais técnicos que atuam aqui na região, e eles já me explicaram os motivos disso, que antigamente as medições eram extremamente precárias e tal. Confesso que demorou um tempo para eu me acostumar com isso. E aí o que eu faço para evitar que a retificação diária ela seja utilizada dessa forma, né? Para que eu possa ter certeza da identificação desse imóvel. Eu exijo, quanto maior é o percentual de aumento, eu exijo maior, ou eu sou mais rigoroso com a vinculação de confrontantes. O que é a vinculação de confrontantes? Lá na matrícula está falando que a matrícula foi aberta em 1980, tá? Ou é uma transcrição antiga, mais antiga ainda. Lá está falando que confronta com André, Bernardo, Cláudio e Débora. Aí chegam os trabalhos técnicos agora, está falando que confronta com João, José, Joaquim e Maria. Quando o aumento é pequeno, eu sou bem tranquilo com essa vinculação de confrontantes. Vincula um, vincula dois, e tá certo. Olha, o João, ele é neto do André. Comprova ali com uma certidão, tal. Beleza, tranquilo. Agora, se esse aumento é significativo eu coloco aí acima de 30%, acima de 50%, eu já exijo a vinculação de todos os confrontantes. Isso às vezes gera uma certa revolta, indignação dos colegas profissionais técnicos, só que é para resguardar, é para a gente evitar que a retificação ela seja utilizada para embutir ali dentro dela uma compra e venda, uma doação, uma usucapião, etc. Tá? O que eu já tive aqui? A pessoa comprou um lote dentro de um loteamento, obviamente não, comprou um lote dentro de um loteamento, bem na divisa do loteamento. E essa pessoa, ela era proprietária desse terreno aqui, que fazia divisa com o loteamento. Então, um loteamento razoavelmente novo, um lote de 600 metros quadrados, chegou aqui para mim uma retificação diária desse lote
passando esse lote para 6.660 metros quadrados. Ou seja, 6.000 metros quadrados a mais. Aquilo ali me espantou, obviamente. Conversei com a pessoa, conversei com o engenheiro, conversei com um outro profissional, até que eu consegui entender que essa pessoa ela era proprietária do lote de 600 e ela era proprietária desse outro imóvel aqui de 6.000 e poucos metros quadrados. Só que esse imóvel aqui estava numa matrícula complicada, numa matrícula que tinha um condomínio irregular gigantesco, uma série ali de questões. Era imóvel urbano, que não teria saída para via pública. E aí a pessoa tentou colocar ali, né, dentro dessa retificação de área, essa área. E aí, neste caso, eu neguei. Mas neguei com base em quê? Não com base no aumento significativo de área, porque o aumento significativo de área, por si só, ele não é motivo para que você negue uma retificação de área. Na Lei 6.015 não existe nada a esse respeito especificamente. Se nós formos ao Código de Normas daqui de Minas, nós temos um artigo específico sobre isso. O mero aumento ou redução significativa de área não impede a retificação de área. Tá? Mas temos que ter essa precaução. A retificação de área, assim como a extremação, porque a extremação ela tem uma retificação de área embutida, são procedimentos que nós temos que tomar um cuidado extra, exatamente por esse motivo. Mas, neste caso aqui, do enunciado 17, o que ele vai nos trazer não tem problema, não há problema em você utilizar um título que posteriormente aquele imóvel tenha que ter tido a sua descrição retificada por algum motivo, mesmo que isso tenha gerado a abertura de uma nova matrícula, desde que você tenha certeza sobre a identificação daquele imóvel, tá? Basicamente é isso que o enunciado número 17 está nos falando. E pensa, é muito comum em uma retificação de área você precisar de abrir nova matrícula. Se for um georreferenciamento, sempre. Mas imagina, aquele imóvel ele é cortado por uma estrada pública. Quando foi aberta a matrícula lá atrás, e gente, isso é super comum, colocaram a estrada lá no meio. Né? O imóvel tem o lado direito da estrada, o lado esquerdo da estrada. Puseram tudo numa matrícula só. Hoje você vai fazer a descrição desse imóvel, os engenheiros, quase todos, né, já sabem que vão ter que excluir a área ali da estrada. Então vai ser necessário abrir uma matrícula para a parte, vamos supor, do lado direito da estrada, uma matrícula para a parte do lado esquerdo da estrada. E nesse caso, necessariamente você encerra a matrícula mãe, ou você deixa a estrada na matrícula mãe, né? E você abre uma matrícula para a área da direita, para a área da esquerda. Eu já tive retificação de área aqui de uma matrícula, que por conta de diversos seccionamentos, era uma matrícula grande de 300 hectares, por conta de diversos seccionamentos, gerou a abertura de 7 novas matrículas, tá? Bom, pessoal, teve algumas perguntas lá em cima que eu acabei pedindo para vocês, para a gente deixar para depois. Peço que se precisar, coloque aqui agora. Eu vou responder ao Rômulo Rick Dias. Fala o seguinte, como proceder ao georretificação de área em condomínio? O que acontece, Rômulo? Aí nós temos que ver o seguinte, que espécie de condomínio nós estamos falando? E vou ficar apenas no condomínio comum, no condomínio ordinário aqui, não vou entrar no edilício e tal, porque a retificação de área vai ser mais corriqueira no condomínio ordinário. Se for um condomínio comum, regular, todos os proprietários vão requerer e você vai fazer a retificação de área do todo. Agora, se for um condomínio irregular, e essa situação for percebida pelo cartório de registro de imóveis, certamente o cartório vai exigir de você alguma forma de extinção desse condomínio, seja parcial, seja integral, preferencialmente integral.
Temos alguns estados que admitem a extremação, outros não. Então, aí você vai precisar verificar essa questão. E, por exemplo, vamos imaginar que estamos ali num condomínio irregular e que eu vou retirar a minha parte e vocês vão continuar lá na matrícula mãe. Normalmente eu falo assim, lá na bagunça, né? Lá na matrícula toda bagunçada, toda petecada, como fala o pessoal lá do Triângulo Mineiro. Eu vou fazer da minha parte a retificação, na verdade eu vou fazer a extremação. Eu tenho, por exemplo, 20% de uma matrícula de 200 hectares. Coloquei 200 exatamente para a gente falar um pouquinho do georreferenciamento com a certificação do INCRA, tá? Ou seja, se eu tenho 20% de 200, eu tenho 40 hectares aproximadamente. Na hora que eu vou fazer, e essa matrícula não está georreferenciada, tá? Eu faço a extremação, eu tiro dali de dentro os meus 40 hectares, eu abro a matrícula e vamos supor, quando foi feita a medição, foi para 42, ok, problema nenhum, não tem que pagar ITBI, não tem que pagar nada, tá? Por conta desse aumento de área ou por conta de eventual diminuição de área. Maravilha. Então faço da minha parte. Se for feita uma divisão, e aí nós vamos ter como se fosse, entre aspas, pelo amor de Deus, uma retificação de área de cada fração ideal, abertura de matrícula para cada uma delas. Só que no caso da divisão, se der diferença, vamos supor, eu tinha 40 hectares, eu saí com 50 hectares, aí nós vamos ter que trabalhar o ITBI ou ITCD desses 10 hectares, a depender ali da forma como foi feita essa transmissão, se ela foi gratuita ou se ela foi onerosa. A Riga vai falar aqui o seguinte, onde fica essa área da estrada, né? Esse foi um ponto, Riga, que eu mudei aqui no cartório, inclusive, porque no começo, quando eu tinha essa situação, eu encerrava a matrícula mãe e abria 2 novas matrículas só para as áreas. Hoje, eu deixo na matrícula mãe a área da estrada. Amanhã, se o DR, o responsável pela estrada, quiser, ele pelo menos já tem aí, já tem aí a base formal para poder trabalhar com essa matrícula. Vamos ver aqui, a Thaís Teixeira, advogada, área de 145 hectares, contida dentro de uma matrícula mãe de mais de 8 milhões de metros. 8 milhões de metros vai dar 8 mil não, vai dar 800 hectares, não é isso? Divide por 10 mil. Isso, 800 hectares. A retificação de área ficará muito onerosa, melhor seguir pela extremação. Veja, Thaís, retificação de área tem um propósito, a extremação tem outro propósito, tá? A retificação de área é sempre do imóvel todo, sempre. Não tem retificação de área de fração ideal. Na prática, às vezes a gente vê, tá? Mas esquece, finge que isso não existiu, bola para frente. A retificação de área, ela é sempre do imóvel todo, ok? Bom, nos estados que admitem a extremação, nesse caso, né? Você está falando que a pessoa tem 145 hectares dentro de uma área de 800 hectares, ok? Se a pessoa fizer se ela cumprir todos os requisitos da extremação, maravilha, ela pode fazer aí a extremação. Lembrando que neste seu caso, como a área extremanda é superior a 100 hectares, vai ser necessária o georreferenciamento. Vai ser necessário o georreferenciamento com certificação do INCRA da área extremanda, tá bom? Porque eu usei aquele caso lá atrás para falar isso e acabei não falando. Matrícula de 200 hectares, eu vou sair com 40. Eu preciso georreferenciar e certificar a minha área? Georreferenciar sim, certificar no INCRA não, porque a minha área é inferior a 100 hectares. A partir de novembro deste ano, deverei sim
georreferenciar e certificar no INCRA a área superior a 25 hectares. O que eu falo para todo e qualquer proprietário de imóvel rural que vai fazer qualquer trabalho técnico aqui no cartório, que vai precisar contratar um engenheiro, um agrimensor para ir lá medir a propriedade? Já faz com a certificação do INCRA. Porque a partir de novembro, 25 hectares, 2025, toda e qualquer propriedade rural. Uma vez eu recebi um cliente aqui no cartório. Esse cliente, ele estava pé da vida. Mas, nossa, ele estava morto. Vocês não têm ideia da raiva que ele estava. Nem era comigo. De um colega aqui da região. Ele tinha um imóvel de 145 hectares aproximadamente. Tinha feito uma retificação de área nesse imóvel quando a certificação do INCRA só era exigida para imóveis acima de 250 hectares. E no ano de 2019, quando já era obrigatória a certificação para imóveis acima de 100, ele foi fazer um desmembramento desse imóvel e o cartório aqui da região, de um excelente registrador, inclusive, exigiu o georreferenciamento com a certificação do INCRA. E eu lembro direitinho do cliente falando assim, mas doutor, por que ele não me falou isso antes? Então, neste dia, eu passei a colocar em todas as notas devolutivas que exigem a medição do terreno, eu coloco lá uma observação, Flório, seu terreno tem menos de 100 hectares, ainda não é obrigatória a certificação do INCRA, mas eu sugiro fortemente que você já faça, para que você não tenha que fazer de novo daqui a pouco. E eu já tive um cliente cuja propriedade era de 99,99 alguma coisa hectares e não quis fazer o georreferenciamento com certificação do INCRA. Ele fez o georreferenciamento, as coordenadas todas georreferenciadas, mas não certificou no INCRA. Né? Lamento. O Carlos Ferreirinha, na matrícula consta 12,73, na prefeitura 12,75, as demais informações todas corretas. Procede essa alteração do registro? Veja, Carlos, que você vai ter que olhar o seguinte, a gente não vai comparar a matrícula com o cadastro da prefeitura, a gente vai comparar a matrícula com a realidade fática. Tá? Então, se lá na realidade fática é 12,75, 12,80, 13, vai ter que fazer a retificação diária. Né? Agora, se na realidade fática é 12,73 mesmo, o que você tem que alterar é o cadastro lá na prefeitura. Obrigado. Thaís, farei com a doutora Letícia, uma excelente profissional. Nós não podemos indicar profissional nenhum, né? Engenheiro, tabelião, advogado, nada, absolutamente nada. Segunda-feira eu recebi um cliente aqui no cartório lá de São Paulo. Pelo amor de Deus, me diga com o engenheiro. Eu falei, não posso, infelizmente, né? Mas faz parte. Vamos lá, o Kleber aqui, meu colega daqui da comarca, tive o prazer de recebê-lo aqui no cartório. No caso de retificação de área que contém a estrada, vai existir a gleba A do lado de cima e a gleba B do lado de baixo, ok. No caso serão apresentadas duas ARTs, veja, pode ser apresentada uma só, desde que a área seja total. A gleba A tem 3 hectares, a gleba B tem 2 hectares. Faz uma ART de levantamento topográfico de 5 e está tudo correto, tá? Se apresentar duas ARTs também, problema nenhum. Né? O que importa é que a ART, a RRT, o RRT, o TRT, eles são documentos que comprovam o pagamento de contribuições para os órgãos de classe. E esses documentos, eles têm a ver com o serviço. Então, se é uma gleba de 3, uma gleba de 2, ele me apresenta uma ART de 2, eu não posso aceitar. Tá? Aí eu tenho que exigir uma ART de 3 também para complementar, ou uma ART de 5. Ok, pessoal? Que lei que diz a não obrigatoriedade de certificação do INCRA menos de 100 hectares? É a lei que fala do georreferenciamento. Deixa eu ver aqui. Né? Lei geo, eu não lembro o nome dela, mas vamos lá. É a lei 10.267 do INCRA, tá? E esses prazos eles foram sendo prorrogados.
Pode ser que esses aí que eu falei para vocês ainda sejam prorrogados, porque na hora que começar a exigir já o referenciamento de tudo acima de 25 hectares, vai ser muita coisa. Aqui na região do Senador Firmino, posso dizer que agora que nós vamos começar a ter já o referenciamento, agora leia-se a partir de novembro. O mês mais bonito do ano, por sinal. Não porque seja meu aniversário, nada disso, né? O Levi, estamos fazendo uma retificação diária com divisa para uma comunidade irregular. Preciso notificar o proprietário daquela matrícula como confrontante ou cada ocupante. Pois é, Levi, aqui a gente entra numa situação bem complicada, porque a Lei 14.382, ela tentou, eu não sei se ela conseguiu ou se ela vai conseguir, mas ela tentou, acho que privilegiar o proprietário tabular, as pessoas que fazem constar na matrícula os seus direitos. Só que numa situação dessa, eu acho que a questão fática, ela tem uma predominância aí. Não dá para a gente esquecer essa questão fática de que as pessoas que estão ali é que faticamente estão em contato com a sua propriedade. Tá? Eu normalmente peço, nesse tipo de situação, a confrontação com todos os confrontantes fáticos ali daquela matrícula. Tá? Mas esse ainda é um ponto que está em discussão. É uma das muitas polêmicas que a Lei 14.382 trouxe. Tá? Qual a base de mercado a ser cobrada por uma retificação? Isso vai depender de estado a estado, tá? Você vai ter que olhar no seu estado, Levi, a tabela de emolumentos, como que é feita a cobrança. Aqui no estado de Minas Gerais, só para que você tenha uma ideia, a averbação, a retificação diária, né, a averbação de retificação diária, ela é cobrada como uma averbação com conteúdo financeiro, que tem o valor de metade do valor de um registro. Então, se você pagaria R$1.000 no registro de uma escritura, de um contrato particular, etc., você vai pagar R$500 na averbação de retificação diária. Ok? Querido, obrigado. Paulista, acho que deve ser Paulista Mackenzie, né? Obrigado, querida. O áudio está caindo toda hora, aí precisa ver o pessoal aqui, o pessoal falando que está bem. Vamos lá. Obrigado, Rita. Fechamos aqui, né? Então, pessoal, sobre retificação diária, e vamos lá, retificação diária, gente, é importantíssimo na prática, é perigosíssimo na prática, temos que ter isso em mente, não podemos deixar de falar isso. É extremamente perigosa uma retificação diária. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Esse enunciado, eu gosto dele, ele flexibiliza, tá? Mas nós temos que tomar todos esses cuidados aqui para vocês. Uma vez eu tive um pedido de uma retificação diária aqui no cartório, um imóvel de 10 hectares, ou seja, 100 mil metros quadrados, a pessoa queria retificar para 1.200 metros quadrados. Essa foi a única vez em que eu neguei a retificação diária com base no aumento, ou no caso aí na redução significativa de área. E depois nós descobrimos, né? E aí veja, aí é o profissional, eu fui induzido a erro nessa situação. Por quê? E tinha um erro anterior do cartório. A pessoa, ela tinha comprado 1% do imóvel. E o registro, quando o registro foi feito lá atrás, o registrador anterior errou e colocou que ele tinha comprado tudo. Objeto da compra e venda, o imóvel desta matrícula, e não 1% do imóvel desta matrícula. Tá? Chega para mim um pedido de retificação diária. E nesta retificação diária, a área é 1.200 metros quadrados. Olhei aquilo ali e falei, não, pera lá, como que, né? Temos aqui uma questão de urbano e rural, mas isso foi resolvido, o imóvel já era urbano.
Como que de 100 mil metros quadrados caiu para 1.000? Aí, beleza, chamei o engenheiro não soube me explicar. Chamei a pessoa, pedi, falou, traz o cliente aqui. Aí quando o cliente veio, ele falou, mas doutor, eu não comprei a matrícula, eu não comprei o imóvel todo do Joãozinho. Eu comprei só o meu lote. Aí eu falei, opa, pera lá, como é que é isso? E aí ele me explicou que ele tinha comprado efetivamente 1.000 metros quadrados dentro daquela matrícula. Olhei no meu acervo, eu não tinha a escritura pública arquivada. Nós não arquivamos as escrituras públicas, os documentos públicos, os documentos judiciais, tá? Hoje eu até arquivo, não cobro, mas eu tiro uma cópia da escritura e deixo junto, exatamente por conta desse caso. Pedimos uma certidão lá do cartório de notas. Quando nós vimos a certidão, eu vi lá, objeto da compra e venda, 1% do imóvel. Acho que estava até como 1.000 e poucos metros quadrados, tal, que dava 1% do imóvel. Então, o que eu fiz? Eu retifiquei este registro, orientei a pessoa a usar aqueles documentos técnicos para fazer o quê? Para fazer a extremação. Aí teve uma colega lá em cima que perguntou, né, a retificação diária ou extremação? Né? Por que eu recomendei a extremação? Porque, como eu falei lá, a retificação diária é sempre do imóvel todo. Eu não vou fazer retificação diária parcial. Retificação diária é sempre do imóvel todo. A retificação diária é um instrumento para você corrigir a especialidade objetiva daquele imóvel. A extremação, ela é um instrumento para você extinguir parcialmente um condomínio. Irregular, necessariamente irregular, pró-diviso, tá? Então, são institutos diferentes. E com a extremação, no momento que você faz a extremação, que você abre a matrícula para aquela área extremada, você já corrige a especialidade objetiva. Ou melhor, você já abre a matrícula com a especialidade objetiva perfeitamente atendida, tá? Então, agora eu já não lembro nem mais porque que eu entrei aqui. Nossa, me perdi aqui, pessoal, desculpa. Mas extremação e retificação diária, então, elas... do caso do cliente, orientei ele a fazer a extremação, ele fez a extremação, e aí a gente abriu matrícula para a área dele, descaracterizando de rural para urbano. O Silvio Ângelo, advogado, não sendo feito o georreferenciamento, a qualificação dos confrontantes pode respeitar a existente no registro anterior? Veja, Silvio, em qualquer hipótese, nos trabalhos técnicos, a descrição dos confrontantes, ela deve seguir o que está lá na prática. Então, se quem está lá do lado é o João que vai ser colocado. Preferencialmente a matrícula que esse João ocupa, tá? E aí nós vamos fazer a vinculação com o anterior. Isso independe se é georreferenciamento ou se não é georreferenciamento. Marcos, lá de Tumbiara, obrigado, meu querido, Tumbiara. É bom que aí a temperatura é sempre amena, né, Marcos? Amenas, pelo amor de Deus, de 40 graus. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Eu falei, eu li PTA e é PTS, Paulo de Tarso Silva. Desculpa, Paulo. Querido, obrigado, querida, né? Nunca vi ninguém na internet com esse nível de detalhamento. Querida, obrigado, né? A Jéssica, tem problema não, Jéssica. Eu tô acostumado com o meu nome ser dito de diversas formas, eu já nem ligo, não. Pode ficar tranquilo. Na retificação diária, que foi apurada a área menor, tem que ter a anuência dos confrontantes? Sim, toda e qualquer retificação diária tem que ter a anuência dos confrontantes. Área remanescente abaixo de 40 hectares, pode fazer a venda antes de retificar? Não entendi. O que acontece? Você está querendo vender uma fração ideal? Se for dentro de um condomínio irregular, né? Se for formar um condomínio irregular, eu já não aceito, tá?
Por quê? Porque nós não podemos contribuir para a formação de condomínios irregulares e principalmente se você tiver uma situação de loteamento ou desmembramento urbanos, aí nós entramos inclusive na seara criminal, tá? Aí, o que eu sugiro? Você quer vender uma parte da sua propriedade? Desmembra, que com o desmembramento, eu tenho uma matrícula mãe aqui, eu vou desmembrar em 2, 3, 5, não interessa, quantas eu quiser, quantas eu puder, né? Todas elas, e vamos imaginar que o imóvel está no meu nome e está no nome do Efson. Eu e Efson somos proprietários aqui desse terreno, meio a meio para cada um, tá? Esse imóvel tem 20 hectares, eu vou dividir ele em 4 de 5 hectares. Ok? Nós vamos dividir esse terreno de 20 em 4 de 5 hectares cada um. Essas quatro novas matrículas, vai estar lá, proprietários, Londe 50%, Efson 50%. O desmembramento, ele é uma forma de parcelamento do solo. Ele não é uma forma de extinção de condomínio, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque o pessoal confunde isso na prática também. Se eu quiser extinguir o condomínio, a gente faz atribuição de unidade, aí eu fico com 2, o Efson fica com 2. Beleza, eu faço o que eu quiser com as minhas. Mas vamos então aqui o cartório Joaquim Felício. Eu sozinho agora, eu tenho lá a propriedade de 20 hectares, eu vou dividir em 2, 10 e 10. Eu vou ficar com esses 10 aqui e eu vou vender esses 10 aqui. O que eu faço? Eu desmembro, abro 2 matrículas, as 2 matrículas são abertas no meu nome, faço a escritura e vendo esse. É a melhor forma, tá? O Efson aqui perguntando, retificação é menor, 10 hectares a menos. Cartório disse que só judicial, procede? Bom, Efson, primeiro você vai ter que ver as normas do seu estado, tá? E o que eu falo sempre aqui, temos que sempre verificar a questão da segurança jurídica. Quanto maior o percentual de aumento, quanto maior o percentual de redução da área, mais rigoroso eu sou. Eu tenho uma forma de agir em que eu não recuso simplesmente pelo mero aumento, pela mera diminuição. Mas eu exijo, quanto maior o aumento, quanto maior a diminuição, eu exijo que a parte me dê mais segurança jurídica. Agora, não vou fechar os olhos para uma realidade que existe de alguns colegas que estipulam limites máximos, 30%, 50%, e que acima disso só judicial, tá? Isso existe na prática, infelizmente. Agora, é possível, a depender do estado onde você está também, que você faça um requerimento de suscitação de dúvida para que o juiz possa dizer se esse agir do registrador ele está correto ou não. Aqui em Minas, nós permitimos suscitação de dúvida contra ato de averbação. Em São Paulo, por exemplo, me parece que não é permitido. Então, aí a gente precisa ver essas questões das normas locais. Obrigado, Neide, você também sempre querida com a gente. O Américo, o registrador da época, casou gastos para o proprietário. Na verdade, ele só postergou esses gastos, né? O DR faz retificação administrativa, ele faz lá da base dele, tá, Rigel? Não tem nada a ver com o cartório de imóveis, não tem nada a ver com a matrícula. Sim, essa live fica gravada e disponibilizada sempre no canal da Letícia Maculan, onde nós estamos. E se vocês quiserem visitar o meu canal também, o canal não, né? Que canal é no YouTube. Aqui é, sei lá, o perfil no Instagram, vai ficar sempre salvo aqui no perfil do Insta da Letícia. Ou, se vocês quiserem visitar lá no meu perfil também, Londe_Carlos. Américo Corretor, atenção para saber se o imóvel sob direito real de habitação não consta na matrícula. Desculpa, não entendi. E já temos que caminhar para o final, pessoal, infelizmente. Ok, o Paulo de Tárcio, maravilha. Opa, obrigado ao cartório de Joaquim Felício. Então, pessoal, mais uma vez,
Hoje nós tínhamos 13 enunciados para tratar, mas ficamos só no enunciado de retificação administrativa. Qual o problema disso? Absolutamente nenhum. Retificação é sempre um tema que traz muito debate, muita coisa. É um tema complicado teoricamente e na prática, por conta dessas questões que eu comentei com vocês. Tá? Obrigado, Joamar. Joamar de Patos de Minas, só me esclarece aqui, por favor. Obrigado, Walter. E a suscitação a quem dirigimos, nós podemos fazer... Obrigado, Rico. Nossa Senhora, tem tanta gente boa aí no mercado que você falar um negócio desse, você joga meu ego lá em cima. A Elizabeth perguntou aqui, a suscitação, a quem dirigimos? Dá para fazer uma live só sobre suscitação, pessoal, porque outro tema extremamente rico em detalhes. Mas, falando aqui, vamos lá, né, Walter? Viçosa que tá na grande senador Firmino, cara, pera lá, eu fico ofendido, pô. Que isso? Suscitação de dúvida. Você entra com um protocolo no cartório, o cartório te dá uma nota devolutiva. Você cumpre o que puder ser cumprido, o que você concordar, e você requer ao registrador que ele suscite a dúvida para o juiz. O registrador vai fazer a peça da suscitação de dúvida, vai te notificar, vai te intimar desta peça, e com a sua notificação, com a sua intimação, ele vai fazer o protocolo lá na vara de registros públicos ou no fórum da sua cidade. Você pode impugnar diretamente lá no juízo. Se você impugnar, vai para o Ministério Público se manifestar. Se você não impugnar, vai direto para o juiz decidir. Esse é um procedimento administrativo e é um procedimento administrativo que é julgado por sentença, com sentença com duplo efeito, né, devolutivo e suspensivo, e pode ser inclusive objeto de apelação, tá? Joamar, meus pais moram aí do lado do fórum, tô aí direto não, gostaria de ir mais a Patos de Minas. Belíssima cidade lá do Alto Paranaíba. Semana que vem estaremos juntos, obrigado. Gente, a Jéssica aqui, sou aluna do curso, indico demais. E poder complementar o conhecimento com essas lives é muito bacana. Obrigado, querida. Né? Gente, muito obrigado pela atenção. Visite lá vai lá no canal da Letícia, vai ficar gravado. Vai lá no meu canal. O canal da Letícia a gente divulga mais por ele, tá bom? Professor Joamar, obrigado. Vou aí tomar um café e precisando pode ir lá na casa dos meus pais também. Vai ser muito bem recebido. Pessoal, um grande abraço, fique com Deus e até quarta que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.